Vamos dar início fazendo aquela oração costumeira, não é? A nossa meditação, oração, aquela nossa conversa com Jesus, nos entregando na mão dele, pedindo a ele que nos abençoe, que nos ilumine. Vamos então, por alguns minutinhos, elevar nossos pensamentos a Jesus e agradecer por estes momentos maravilhosos que tem nos proporcionado, né? Momentos de refazimento das nossas energias, da nossa força, né? Da nossa superação das nossas dificuldades. Agradecer tudo isso a Ele, por este carinho e por este amor maravilhoso que Ele nos dedica. Vamos lá, alguns minutinhos, a nossa meditação, oração. Muito bom. Momento maravilhoso, momento de gratidão. Gratidão também a toda a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste neste momento, que nos traz o conforto, que nos traz todas as medicações para a nossa cura, para o nosso fortalecimento. Gratidão, gratidão de nosso coração a toda essa equipe maravilhosa da Casa Dr. Bezerra de Menezes. Muito bom. Nós estamos no capítulo 13 do Evangelho e nós, na semana passada, iniciamos os nossos estudos com as instruções dos Espíritos. E aí nós estudamos o item 9, que fala da caridade material e da caridade moral. Hoje, nós temos uma carta, uma dissertação, trazida por um espírito protetor, que foi escrita, transmitida a nós, em Lyon, em 1860, que é o item 10 da nossa sequência. Então começam dizendo assim: meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade, se frequentemente não tenho mesmo o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações, e que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo. E vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes: Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sob as más tentações. Dizei-lhes: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temais em lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência. E em lugar de pequenos vagabundos, tereis feitos homens. Está aí uma caridade.
Vários dentre vós dizem também, ora essa, somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia? Quem cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio. Como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento, que os dispersa? Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a. Ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis e, opondo-lhe o espírito do mal, ela se cala, então. Mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a frequentemente. Vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esta máxima. Reuni-vos todos ao redor deste estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Muito bom. Uma carta muito bem explicadinha, né? Sobre a prática da caridade. Mas nosso irmão Davidson vai dissertar melhor sobre tudo isso para nós. Davidson, por favor. Legal. Então vamos lá. Olha, uma pesquisa realizada em 2018 nos Estados Unidos, os americanos pesquisam bastante, indicou que quando uma criança chega ao terceiro ano do ensino médio, já viu uma média de 32 mil assassinatos. 32 mil assassinatos, pesquisa séria, nos jogos eletrônicos e filmes de TV e cinema. Por aqui no Brasil, não é muito diferente disto. Mesmo que sejam 20 mil, 15 mil no Brasil. E aí fica uma pergunta: estamos numa direção correta com as nossas crianças? Esponjas! E a gente percebe um foco nessa inversão de valores, totalmente contrário ao cristianismo, totalmente contrário. E as pessoas aceitam normalmente os pais moderninhos. Não, tá lá, ele tá quietinho na boa no joguinho eletrônico, e o bichinho está sendo induzido, fora os irmãozinhos que acompanham. Um pai que permite isso, ou uma mãe, não importa, os pais, estão fazendo, sim, uma descaridade. Vocês vão perguntar, como você pode? Sim, nós podemos afirmar, porque é responsabilidade dos pais a educação da criança. Isso no mundo todo, hein? Nós estamos falando do paizinho primeiro mundo, Estados Unidos. Às vezes, olha bem essa frase aqui que me chocou muito, vem do André Trigueiro, aquele moço lá do Globo News, espírita. Às vezes tem um suicida na sua frente, e você não vê. Foi o que escreveu num pedaço de papel aquele motoboy lá de São Paulo que se atirou do 17º andar do Fórum Trabalhista, não sei se vocês se lembram, levou junto com ele o filho de 4 anos. A tristeza persistente inspira cuidado e atenção. Nós temos que olhar mais para o próximo. Isso é caridade. Esse artigo aí
foi utilizado pelo CVV, que faz um trabalho maravilhoso e demonstra a importância de ouvir o outro, esquecer um pouco de si. Por isso que o foco da ausência do bem é destruir a família, Eu acho que ninguém tem dúvida. É só prestar atenção. É que muita gente está achando, não, é normal. Mudanças grandes e rápidas fazem parte. O basicão é cuidar, está na Bíblia. Prioridade número 1, família. 2, desenvolvimento espiritual. 3, trabalho. Se realizar lá naquela pirâmide de Maslow, não vou dizer muito, né? Realização profissional, sucesso profissional, aquela coisa toda. Então, tomar cuidado, inversão de valores. Este capítulo 13, que estamos estudando, ele tem uma importância enorme, considerando que ele traz um entendimento profundo sobre caridade. E nós sabemos, nós espíritas, sabemos que fora da caridade não há salvação. E considerando os nossos débitos do passado, lembra? Os nossos débitos são divididos, a misericórdia é grande. Em suma, aquilo que era para a gente pagar é dividido, você só paga uma parcela. E tem gente que reclama, tem gente que lamenta, a minha vida não é nada fácil. Enfim, nós prometemos, ao vir para cá, que faríamos caridade, para amenizar a nossa caderneta de poupança divina. E para isso é necessário compreender profundamente a caridade. Estamos tendo essa oportunidade nesse estudo. E um detalhe, esse capítulo se estende. Não para aqui hoje, não. Nós vamos continuar se aprofundando. E se nós sairmos aí para fora, perguntando aí, fora do nosso círculo, o que é caridade para você? Faça essa pesquisa. Eu aproveitei essa semana e perguntei. E nós vamos perceber que a maior parte das pessoas tem uma visão restrita, muito reduzida, sobre essa ação nobre, que nós chamamos de amor em movimento. A caridade é o amor em movimento. O amor é a caridade em movimento. E com certeza muitos diriam, e como dizem para mim, que é dar esmola no sinaleiro, aquela coisa toda. A gente sabe que não é só isso. Já comentamos várias vezes. E aqui eu vou contar um caso e vou deixar uma pergunta e ao mesmo tempo eu vou responder. Eu conheci um rapaz essa semana, extremamente politizado, está acompanhando de perto tudo que está acontecendo, foi do Exército 4 anos, um rapaz com uma cabeça bem militarizada, e que, por sinal, possui porte de armas, bem como ele possui armas. E ele me confidenciou que ele pegou nesses dias e colocou as armas no cofre, presta bem atenção, entregou a chave do cofre para a mãe dele. Por que ele fez isso? Ele percebeu que não estava bem emocionalmente. E aí, considerando isso, olha bem, esse envolvimento intenso com notícias, excessos de coisas não corretas ocorrendo no país, ele comentou comigo. Eu falei, olha, eu não sabia o que fazer. Eu fui num pronto-socorro, encostei num profissional de lá, falou, olha, você vai me ouvir porque eu preciso desabafar. E o profissional virou e falou, pode desabafar, eu vou te ouvir. E ele desabafou aquilo que ele estava sentindo. Em suma, ele estava ali com umas ideias meio esquisitas, ele percebeu. Essa pessoa se dispôs e aí ouviu. E pelo que eu percebi, essa pessoa que apresentou ele num determinado meio tinha acabado de ouvir essa mesma história. Ele estava desabafando para várias pessoas. O quanto é importante você colocar para fora alguns problemas. Tem muita gente sozinha aí no pedaço que não tem para quem desabafar. E aí eu pergunto, quantas caridades ocorreram nessa história que eu contei? Também se eu perguntar aí para um ou outro que não se aprofunda, que não estuda, aquelas pessoas que só leem, que acham que tem cultura, elas leem bastante, mas não se aprofundam. Primeiro, vamos lá. Tudo leva a crer, eu vou usar um termo aqui católico, que o anjo protetor dele o inspirou a guardar a chave, guardar as armas dentro do cofre. Inspirou também deixar a chave com a mãe dele.
A mãe dele fez uma caridade em compreender a situação. Ele não comentou, mas com certeza a mãe dele deu um conselho. Basta ver a confiança dele com a mãe dele. Do lado dele, ele teve um autocontrole. E eu elogiei ele. Falei, cara, você teve um autocontrole. Parabéns. Ele deu um sorrisinho, aquele sorriso tipo Mona Lisa, mas você via que ele não estava ainda pleno. Ele precisava conversar mais. Portanto, esse autocontrole que ele teve é uma caridade consigo mesmo. É uma caridade. Ele fez uma caridade com ele mesmo. E essa pessoa que ouviu no pronto-socorro fez uma caridade em ouvir. Essa moça que eu estava conhecendo também, cujo nome é Cláudia, também. Tudo bem, não vou citar o nome do rapaz. Não sabendo, o mundo hoje é tão pequeno, tão interconectado. E, enfim, ocorreram várias caridades que a gente não percebe. Ela vai acontecendo. Quantas pessoas se dispuseram a contribuir? Fora esses outros irmãozinhos, anjos, parentes, que foram acompanhando ele e que deram apoio para esse autocontrole dele. Cá entre nós, ter a capacidade de se controlar dá um poder incalculável. Eu sei que todo mundo, não, eu quero ter poder, dinheiro, aquela coisa toda. Cara, se você conseguir se autocontrolar nesse mundo que te pressiona de todos os lados. Já falamos várias vezes, aqui é uma escola, um hospital, uma prisão. Nós vamos só levar moedas como aprendizagem, curas, eliminar nossos defeitos. Na prática, eliminar defeitos na prática. Na teoria, todos nós somos bonzinhos, elevados. E se libertar de ingenuidades, obsessores, ignorâncias, crenças, prisões mentais. Então, olha, esse poder de se autocontrolar, irmão, esse que é o poder que deveria ser buscado. Mas eu não tenho tempo. Sabe aquela conversinha? Eu não aguento gente muito moderninha, sabe? Gente digitalizada. E que, de repente, não cuida do essencial. Saber que você não vai se ceder às provocações que terão, que aqui não é o paraíso. Não, mas eu queria que não tivesse. Irmão, acorda. Há pessoas que conseguem manter a calma, com aquele autocontrole admirável. São pessoas mais evoluídas. Outros têm que reunir muita força para conseguir, como esse rapaz. E aí, o que é autocontrole? É a capacidade de ter domínio sobre si mesmo, é de vencer você mesmo. Você só tem que vencer você mesmo. Não, mas eu quero competir com meu irmão, quero ser mais bem-sucedido que ele, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ser mais simpático, aquela conversa, aquela competição desenhada aí. Cara, você só tem que competir com você mesmo. Hoje ser melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que é hoje. E é muito, irmão, irmão. Inventa moda, irmão. Não cai nessas influências, essas influências nada positivas que rolam de todos os lados. Acorde, irmão. Réveillon em francês, em François, é acordar, a cor que eu vou dar nesse novo ano. Um novo ano. Oh, meu Deus do céu. Reflitam nessa definição. Porque a hora que você consegue ter domínio sobre si mesmo, os obsessores vão ter uma dificuldade enorme para te influenciar. E se os obsessores não conseguem te influenciar, significa que você já está numa frequência elevada, você vai receber boas inspirações, os irmãos vão te orientar e, naturalmente, você vai praticar caridade. Naturalmente. Por isso, nós temos que fazer esforços. Com isso, você mantém suas emoções, comportamento, desejo, que ele é um perigo, tudo sob controle. E os benefícios? Você passa a ter uma clareza nos pensamentos, mantém boas relações entre as pessoas interpessoais, toma melhores decisões, porque a pior coisa que tem é gente inteligente, competente, na direção errada. Mas como? Aquele cara é inteligente, é mestre, dá aula em universidade, fez isso. O que aconteceu com esse irmão? O que aconteceu? O bichinho dormiu de botinha. Ajuda você a se concentrar melhor, porque nós estamos tendo um excesso de bombardeio, nós estamos próximos à regeneração, eles estão colocando todas as cartas para derrubar o cristianismo, Mas se vocês não estão percebendo isso, pelo amor de Deus, hein? Basta ver aí a quantidade de anticristãos que estão
no planeta Terra nesse momento, jogando aberto. Estão, é só prestar atenção nas falas. Tem que discernir, irmão. Opa! Autoridades, aquela coisa toda. Ajuda a ter um amor próprio saudável. Olha, amor próprio saudável, equilibrado. Apresenta muito, se apresenta um equilíbrio, aquele bem-estar emocional. E como você consegue ter esse autocontrole? Dicas. Primeiro, você tem que investir em se conhecer. Invista, pergunta, o que é ser um irmão nota 10? O que é ser um primo nota 10? Um maridão nota 10? O que é ser um profissional nota 10? E vai descobrindo aí coisas suas que você imagina. Invista, anota isso e fica de olho. Mas muito mais no sentido de você perceber esse mal-estar, quando você vai perder a boa, a cólera chegando, né? Muito mais nesse sentido que é o nosso foco. Viva de maneira bem consciente, não entra no automático, usa os 5 sentidos. Tem muita gente no automático, facilmente manipulado. Usa os 5 sentidos que nós temos, ou melhor, usa o 6º sentido, a intuição, 7º, 8º sentido, usa todos os sentidos. Reconheça essa força que você tem interior, seus pontos fracos e fortes. Como esse rapaz sabia que se ele ficasse com essa arma na cintura, ele trabalha, inclusive, trabalha na área de segurança, o risco seria grande. Olha que interessante. Então, você tem que saber suas fraquezas e se prevenir, não se expor quando você percebe que você vai entrar numa situação de discussão, que não vai levar a nada, que vai, em suma, você vai se desequilibrar e vai perder o tal do controle. Ok? É muito importante esse detalhe. Eu estou pegando a autocaridade que evita aí inimizade. Portanto, nós estamos falando de boas relações que tem a ver com caridade. Uma outra ótica. Outra vez, uma senhora holandesa, de Olambra 1, lá perto de Campinas, ela virou para mim e disse: a abundância de hoje não é a segurança do amanhã. Em face de uma situação, nós não sabemos o que nos reserva nas próximas vidas. Eu vou trazer uma outra ótica, hein? Nós corremos o risco de estar necessitando o básico numa outra vida, ou mesmo nessa, talvez. Quando eu falo básico, tem a ver com comida. Por isso, é importante a gente compreender que nós temos que evitar desperdícios. Na minha opinião, a prática do desperdício é uma disparidade. E para toda ação tem uma reação no sentido contrário. Não mastigar direito, sabe? Aquele agitado, geração, acelerado, vendo o celular, vendo outras coisas, não consegue mastigar direito, está desperdiçando. A comida entra só para passear. Isso é descaridade. A gente sabe que falta em outros lugares devido ao orgulho e egoísmo do ser humano. Não olhar para os outros, tá? Ou melhor, desculpa, não olhar para os olhos dos outros em um atendimento, numa abordagem, é falta de caridade. Uma vez eu saí de São Paulo, olha bem, eu vou chegar num ponto aí, eu vou dar uma voltinha, mas eu saí de São Paulo e eu falei boa noite para essa pessoa do primeiro pedágio. Ela falou boa noite sem olhar no meu rosto. Conforme eu fui me aproximando, eu estava na rodoviária Anguera, conforme eu fui me aproximando de Ribeirão Preto, eu fui recebendo boa noite e as pessoas olhando no meu olho e me cumprimentando com calor humano. Aí eu fiz um esforço e compreendi, falei, possivelmente aquela moça do pedágio de São Paulo, ela mora no mínimo a 3h30, 4 horas do trabalho. Eu conheci uma pessoa que tinha que pedir licença para o tráfego. Olha o Brasilzão, que nível que nós chegamos, e elas acham normal. O paulistano, não, tem que pedir licença. Ela pedia licença, então ela tinha um receio do bairro dela, inclusive. Tinha proteção, mas ela tinha receio, ela comentou comigo. Então eu fiquei pensando, falei, possivelmente essa moça tem tantos problemas que essa aqui do interior, esse paraíso, que é próximo do Ribeirão Preto, não tem. Eu me esforcei para compreendê-lo. Eu acho que eu fiz uma caridade. Eu acho que eu fiz uma compreensão, mas levei um tempo. Beleza, da paulistana, por que essa frieta? Então, nós temos... Por que eu estou falando isso? Se esforçar, tem um microfone aberto, se puder desligar, nós agradecemos. Nós é a torcida do Flamengo. Então, veja bem,
O esforço em compreender o próximo é caridade. Quem ensinou isso? O Gandhi. Nas relações, nós suportamos e gostamos de ser suportados. Perguntaram ao juiz americano, Scalia, como ele conseguia manter amizade com aquela juíza, a primeira juíza do Suprema Corte americana, a Ruth Ginsburg. Esse sotaque aqui foi meio alemão, Ginsburg, da impressão de marca, enfim. Mas essa juíza lutou pelos direitos das mulheres e ela brigava muito com esse senhor chamado Scalia, esse juiz. E a imprensa perguntou para ele, mas o senhor Scalia, é interessante, vocês brigam, mas fora do Supremo dele, Suprema Corte, vocês se dão tão bem. Olha o que ele respondeu. Eu ataco ideias, não ataco pessoas. Olha, o Scalia, o que ele respondeu. Eu ataco ideias, não ataco pessoas. Há muitas pessoas boas que têm ideias muito ruins. Em face dessa frase, isso me ajudou muito, depois que eu peguei. Isso daí veio da juíza, ela comentando, ela já faleceu. O Leonardo da Vinci, nasceu na Itália, século XV, morreu no século XVI na França, cientista, matemático. Esses caras eram muito esforçados, imagina, cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. E tem gente aí encostado no Brasilzão. O Leonardo da Vinci disse, a paciência faz contra as ofensas o mesmo que as roupas fazem contra o frio. Pois se você vestires, ele fala isso naquela época, se você vestires mais roupas conforme o inverno aumenta, tal frio não te poderá afetar. Falando com sotaque italiano já. De modo semelhante, a paciência, ele falando, deve crescer em relação às grandes ofensas. Olha, você não pode ir com um nível de paciência único, sabe? Aquele botão fixo, né? Do rádio, uma frequência fixa. Não. Você tem que falar, peraí, tem que entrar e falar, esse cara vai me tirar fora. Então, peraí, eu vou ter que aumentar o nível de paciência. E aí ele termina, tais injúrias não poderão afetar a sua mente. Já o Beethoven, ele é músico, Ludwig van Beethoven. Quando falam van, a gente lembra dos holandeses, mas não, ele era alemão. O Beethoven, pianista, regente e compositor alemão, século XVIII, faleceu em Viena, também no século XVIII, ele dizia, tenho paciência e penso, todo mal traz consigo algum bem. Todo mal traz consigo algum bem. Nós estamos querendo dizer aqui que a paciência, principalmente em casa, para lá de uma caridade. Quando eu falo em casa, na família, no trabalho. Já o nosso Chico Xavier, não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Não há problema. Olha aí. Já o Dalai Lama, o líder espiritual do Tibete, está vivo, nasceu em 1935, eu sou fã dele, chinês ele, e foi exilado para o Tibete, exilado. Ele dizia, aprimorar a paciência requer alguém que nos faça mal, repara bem, requer alguém que nos faça mal e nos permita praticar a tolerância. Ó, vamos prestar atenção que é muito prática a fala dele. O Dalai Lama, líder espiritual no Tibete, budismo tibetano. Aprimorar, se você quer aprimorar a paciência, irmão, ciência da paz, paciência, requer alguém que nos faça mal e nos permita praticar a tolerância. Se nós olharmos ao redor, sempre tem alguém, porque o nosso pai quer que a gente evolua. Ele quer que o filho não fique paradão. Sabe aquele latino que quer se aposentar, o bichinho quer se aposentar, porque trabalhou a vida toda em algo que não queria, e ele não vê a hora de se aposentar, o bichinho. Morro de dó. Dá dó, pô. Não podemos. Se tem saúde, é para trabalhar. O trabalho é terapêutico. A gente sabe que o cara se aposentando, as células que protegem o corpinho dele
também se aposenta. Ele acelera a velocidade para colocar o terninho de madeira. Aí é falta de amor próprio o camarada parar de trabalhar. Ou aposentadão. É falta de amor próprio. Em outras palavras, a paciência tem um efeito de fazer as dificuldades desaparecerem. E como nós podemos trabalhar a nossa paciência? Eu preciso ficar de olho aqui no relógio. Dankmar, você me dá um grito aí. Estamos dentro ou não? Tá dentro. Mais 5 vezes 160, 300 segundos. Muito obrigado. Agradecer é caridade também. Muito obrigado, Dankmar. Gratidão. A paciência é uma virtude que consiste em suportar males. O que é uma virtude? Olha, suportar males significa que vai ter males e incômodos. Sem você se revoltar, sem se queixar, com tolerância. Sabe aquela qualidade de quem espera com calma, serenidade, compreende a situação. Bom, eu vou dar uma acelerada devido aos 5 minutos. Vamos lá, vamos resumir. Investir em autoconhecimento. A primeira, vou reforçar, tá? Aceitar tudo que nos acontece. Aceita, equilibra no emocional e converte em oportunidades, em virtudes. Praticar a respiração uma vez por hora, voltar para o departamento uma vez por hora, orar uma vez por hora, que são 30 segundos, não justifica você não fazer uma oração. Além do mais, provoca imunização, só tem benefício. E é gratuito, mas é gratuito, eu não valorizo. Eu gosto de pagar. Oh, gente invertida. Passo, mais um passo. Esteja preparado, não entra de alegre, não entra como amador no dia. Entra orando e vigiando o tempo todo, esperto. Aquela carinha de bonzinho, que fala manso. Você já viu aqueles políticos que falam manso? O cara, ele não perde a boa, ele tá ali. Esses caras são um perigo, eles tiram você fora do sério, tem que tomar cuidado. Agora, aquele que joga aberto, a gente condena de imediato, mas está jogando aberto, está dando bandeira, dá tempo de você se preparar. Mas o que me preocupa é aqueles com cara de bonzinho, fala mansa, fala irmão, ah, meu Deus, dá até arrepio. E agora tem um texto do Chico Xavier que a gente não pode deixar de passar. Não podemos deixar. Tá? Olha o que o Chico dizia. O Chico, hein? Imagine nós. Vai pensando, nós. Ele dizia, em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. Ele pedia coragem e paciência. Eu tenho até vergonha de ler. Eu não vou continuar. Não, vamos terminar, senão vocês vão me cobrar. Ele dizia, coragem para continuar superando as dificuldades do caminho daqueles que não me compreendem. E paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. Esse texto veio do Chico. Agora imagine nós, irmãos. A gente podia parar aqui, imagine nós. Pedir pelo menos para conseguir praticar o silêncio. Né? Praticar o silêncio. E aqui, como o tempo está curto, eu vou dar uma acelerada aqui. Uma acelerada, e vou só chegar no Nelson Mandela, que é um líder que eu admiro. Foi advogado, líder rebelde, presidente da África do Sul, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, enfim. Ele dizia, o que importa na vida não é o mero fato de termos vivido. Não é o mero fato de termos vivido. A diferença que fizemos na vida dos outros, eu vou repetir, a diferença que fizemos na vida dos outros, não na sua, porque quando você faz na vida dos outros, você eterniza. Isso é da nossa parte, não é do Nelson Mandela, tá? O que fizemos de diferença na vida dos outros é o que determinará a importância da vida que levamos. Perceberam? E o povo da Nova Zelândia, é hábito lá perguntar o que é mais importante na vida. Eles respondem, as pessoas, the people. Eles estão muito bem administrados por uma primeira-ministra, que eu admiro demais. Ela leva muito amor e bondade na gestão da Nova Zelândia. E eu aprendi, essa frase é muito interessante, já estou terminando, aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que quero ser. E devo ter paciência. Não sou eu que estou falando isso, hein? Vocês vão perceber já já. Mas aprendi também que posso ir além dos limites que eu próprio coloquei. Eu vou repetir. Olha, aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que quero ser. E devo ter paciência.
Ele devia saber de reencarnações, esse camarada que eu vou divulgar no final. Mas aprendi também que posso ir além dos limites, isso que é pensar grande, que eu próprio coloquei. Charles Chaplin. São realizadores. Ele foi ator, comediante, diretor, compositor, roteirista, cineasta, editor e músico britânico. Morreu na Suíça, em 1977. Aí uma pergunta que eu vou deixar para o grupo, já estou terminando, hein? Terminando pode levar 10 minutos, viu, Dankmar? Estou brincando, brincadeira. Uma pergunta que eu vou deixar para o grupo. Qual foi a maior caridade que você fez para você mesmo? Eu vou repetir. Qual foi a maior caridade que você fez para você mesmo? No meu caso, foi me tornar espírita, parar de fumar, que exigiu muito autocontrole, graças ao espiritismo, e também por uma experiência curta na Marinha de Guerra, que eu me formei e fui para lá, eu tive que parar de fumar, e parar de beber, porque um cientista da Embrapa, médium, ele virou e falou, mas, Davidson, você é médium e continua bebendo? Eu bebia muito pouco, era jovem, né? Estava lá com meus 26, 27 anos. Não, mas você bebe, cara. Eu não sabia que médium não podia beber. Então, olha, em suma, a maior caridade que eu fiz foi me tornar espírita. Eu não sei o que eu seria fora do espiritismo. E eu vou resumir de forma geral o que eu chamo de caridade hoje. E que eu falei hoje de manhã para um evangélico, ele falou, Davidson, mas você resumiu a fala de Cristo, o cristianismo. Eu já estou terminando. Em resumo, quando eu aprender a pensar no bem, continuamente, sentir no bem, continuamente, falar no bem, continuamente, e agir no bem, continuamente, eu me tornarei um caridoso completo no padrão Cristo, não no padrão dos seres humanos. Padrão Cristo, estou falando do alto padrão. Eu termino aqui. A ideia foi trazer uma outra ótica, uma vez, como o próprio Dankmar comentou, o texto ele é bem autodidático, o texto é didático. Então, pense nisso. E a conclusão que eu chego é que a caridade está presente a todo momento. As oportunidades são enormes para a gente se tornar caridoso. Considerando isso, eu acho que é em cima estão querendo que a gente se torne caridoso. Eu acho que é isso, porque nós somos cercados de oportunidade de praticar caridade. O Dankmar praticou uma caridade agora comigo, cedendo alguns minutos. Muito obrigado. Eu paro aqui, eu desejo uma extraordinária semana para todos. Pensem nisto com muito carinho. Vamos para cima e com a graça de Deus. Eu seguro aqui. Obrigado, Dankmar. Que Deus te abençoe. Obrigado. Só para fixar, né, para salientar, a nossa sentinela vigilante, a consciência, como está aqui na nossa carta, na nossa dissertação. Então, o que devemos fazer? Escutar a nossa consciência, refletir, analisar, porque ela vai nos trazer muitos bons conselhos. Muito bem. Vamos dar continuidade, então? Nós vamos agora passar para a mensagem do Dr. Deolindo, que vai nos trazer mais algumas palavras em relação a isso tudo que nós acabamos de conversar. Dr. Deolindo, então, tem a palavra. Boa noite a todos, né? Nossos pensamentos, assim, elevados a Deus, a Jesus, para que nesse momento possamos nós exercitarmos uma caridade para conosco mesmo. Caridade esta que estará a nos proporcionar benefícios maravilhosos. Benefícios esses que estará a iluminar todas as moléculas de nosso organismo físico, proporcionando o bem-estar, o alívio, a cura, como também estará a nos proporcionar ao nosso ser espiritual
o equilíbrio, dos pensamentos, dos sentimentos. Equilíbrio esse que nos proporcionará a paz interior, como também a luz que sempre estará a abrir os nossos caminhos, por podermos, com consciência, virmos a realizar tudo aquilo da qual necessário é, da qual correto é. Mesmo que tenhamos alguns deslizes, que é normal dessa nossa trajetória de aprendizado, mas possamos nos imbuirmos em estar sempre a caminhar de uma forma correta e ilibada, exercitando a este ensinamento que o Evangelho de Jesus, assim ditado por Allan Kardec e nossos irmãos da espiritualidade, puderam nos proporcionar, abrindo a mente dos encarnados, para que assim tenhamos aonde nos galgarmos em nossa trajetória, exercitando esse sentimento para conosco, para com o próximo, mas principalmente para com Deus. Tendo a consciência plena de que a caridade pode ser realizada de duas formas. Uma, caridade material. Outra, a caridade espiritual, a caridade moral. A caridade material, aquela que é a mais simples e que deveríamos criar por hábitos em nossas vidas, porque criando este hábito de dividir, de doar, estamos nos reeducando para vencermos aquele apego que muitas das vezes temos nas coisas materiais da vida. Então estaremos exercitando o desapego. Como também olhando para o seu próximo e visualizando não as suas deficiências, não os seus vícios, não o seu estado, da qual se encontra nos momentos da qual leva o ser, muitas das vezes ao desespero. Mas sim, olhando para todo esse próximo dentro da sua verdadeira necessidade. Porque, muitas das vezes, o doar, que seja um simples vintém, ou que seja um grão de arroz, um grão de feijão, um pedaço de pão. Quando, com amor, assim colocamos, naquelas migalhinhas que podemos oferecer, estará um alimento muito maior. Porque, além de saciar a necessidade física, biológica do ser, ou muitas das vezes a fome, igual já foi dito na noite de hoje, estaremos a saciar uma necessidade do próximo, que é de ter tido uma atenção, de ter recebido, através da caridade, um ato de amor. Amor esse que com certeza estará junto a todo esse alimento que oferecemos e estará assim a agir de forma profícua sobre o estado psíquico, mental e espiritual daquele próximo, que encontrará então por alguns momentos lá dentro da sua alma uma paz interior, porque
diz ele para si mesmo. Deus está presente. Existem muitos com a bondade no coração. Estou eu, assim, a receber esta bondade que Deus veio a nos proporcionar. Então, vejamos, meus irmãos, quanto importante é um simples ato. Como disse, exercitamos o desapego. Algo importante. Deixamos de exercitar o egoísmo, porque nos preocupamos com o próximo. Saímos daquele círculo que o dia a dia nos proporciona, que é o de olharmos apenas para nós, apenas para nossas necessidades, ignorando a tudo e a todos. E quando sucesso temos, apenas nos vangloriamos demasiadamente, esquecendo que todo esse processo de sucesso ocorreu devido a várias vertentes de seres que nos circundam, como também de oportunidades que o Pai assim nos oferece e que temos nós por necessidade de estar atentos para podermos aproveitá-las de forma correta. A bondade divina para conosco. Então podemos dizer que o Pai também está exercitando a caridade para com seus filhos, e aqueles que assim sabem aproveitá-las acabam por trilhar caminhos diferentes na sua trajetória. Como também deixamos de lado o sentimento do orgulho. E acabamos por aprender a realizar no dia a dia, dentro dos nossos atos, seja ele no tino que for, religioso, profissional, social, familiar. Atos que assim proporcionam o bem-estar para comigo, para com aqueles que assim circundam o meu mundinho diário e que compartilham comigo as minhas necessidades, os meus afazeres, os meus sucessos. Onde isto me eleva e ao mesmo tempo eleva ao próximo. Onde isto nos educa e ao mesmo tempo reeduca também o nosso próximo, porque o exemplo se faz presente de forma muito ampla e não fica apenas nas palavras vãs que muitas das vezes não são exercitadas. Por isso que é necessário exercitarmos com muita dignidade no nosso dia a dia o exercício e o hábito de proporcionar a nós mesmos com que os nossos pensamentos, a nossa mente, possa estar sempre iluminada com os bons pensamentos. Os nossos sentimentos também têm a prevalecência dos bons sentimentos. As nossas falas também seja sempre explanada em forma de boas palavras, e os nossos atos sejam expressados com amor e com a bondade do qual assim adquirimos no exercício diário de nossas vidas. Então, com essas simples palavras, desejo a todos que nesse instante também, vinculados a Deus, a Jesus, vinculados a Bezerra,
possam assim estar dentro deste fluido balsâmico que é direcionado a cada lar, a cada ser. Usufruamos do bem que está sendo a nós proporcionado nesse instante, com a luz prevalecente em nossas mentes e em nossos corações, com a alegria que assim fortalece o nosso caminhar ao enfrentamento da vida, com muito mais fé, com muito mais esperança. Para que assim, então, todo este bálsamo se transforme em bênçãos a todos vocês. Então, entreguem-se a Jesus em oração. Sintam a tua presença, o teu amor, a tua luz, como também a tua alegria. Muito bom. Como também todos aqueles que assim colocaram o copo de água ou a garrafa de água possam assim tomar um gole desta água abençoada e sintam a fluidez que assim estará a agir sobre todo o nosso organismo, como um medicamento maior que o Pai assim nos oferece nesse momento. Então, que esta luz, este amor, essa paz divina possa sempre estar predominante juntamente o coração de todos. Obrigado a todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Dr. Deolindo, pelo carinho, nossa gratidão, pelo carinho maravilhoso que acabamos de receber, estes bons fluidos, essa energia maravilhosa que nos chegou. Né? Muito obrigado. Nossa gratidão no fundo de nossos corações. Muito bem. Vamos então pedir, fazer as nossas vibrações, pedir a Jesus, pedir a toda a equipe da Casa Bezerra de Menezes, Dr. Deolindo, abençoe e ilumine aos nossos irmãos com os nomes que estão no nosso grupo, que atravessam dificuldades, precisam de um pouco da nossa ajuda, do nosso carinho, do nosso amor e da luz divina, para que os caminhos se clareiem e se tornem caminhos de amor, de felicidade e de realizações. Que esta luz permaneça junto de nós, que ela fique em nossos lares, nos abençoando, nos iluminando e nos fortalecendo cada vez mais. E assim, apresentamos também a nossa gratidão a Jesus pela grande oportunidade que nos colocou nesta noite, a gente entender um pouquinho mais sobre a prática da caridade, né? Como as várias formas que nós temos para praticá-la, para exercer esta lei moral que tanto nos faz bem, que tanto nos realiza, não é verdade? Então, nós agradecemos a todos que nos sustentaram nesta noite. Equipe do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Deolindo, né? Jesus, e assim fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino,
Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo o mal, do corpo e do espírito. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, que assim seja. E diria que quem precisa tem a necessidade de fluidificar um pouco mais a água. A equipe médica vai continuar o atendimento pelo menos por 10 minutos. Recolham-se em seus aposentos íntimos com a água e permaneçam pelo menos por uns 10 minutos até que o atendimento seja completado. Que Jesus nos abençoe, Dr. Bezerra também. Que assim seja. Uma boa noite a todos.